religiosos falavam no poder de Deus. Jesus manifestava o poder de Deus. Eles, os religiosos, diziam para que as pessoas fizessem sacrifícios e comprassem deles os animais para que os sacrifícios fossem feitos, de modo que em cada ato de sacrifício eles enchiam o bolso. Por isso, quanto mais gente fizesse sacrifícios, tem que sacrificar ao Senhor, como você ouve hoje em dia, mais eles ficavam ricos. Eles falavam de sacrifícios para obtenção de favores. Jesus fazia todos os favores do céu e da terra de graça, sem cobrar nada a ninguém. Eles tinham inveja. Eles tinham uma doutrina da ressurreição. Os que não eram saduceus, os fariseus e os outros, tinham uma doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitava os mortos. Eles diziam que eram os detentores, os compreendedores dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, das revelações de Deus. Jesus não carregava nenhum livro da Escritura com ele, e nenhum dos seus apóstolos carregavam livros do Velho Testamento. Não, ele era a palavra encarnada, ele era a profecia cumprida. E os principais sacerdotes o viam com a liberdade de tratar a Escritura como algo que não estava fora dele, mas como algo que estava dentro dele, e que ele decidia qual era a interpretação da Escritura, que vigia, que podia se aplicar com pertinência em cada uma das circunstâncias da existência. E os sacerdotes se enchiam de ódio, de inveja, e Pilatos sabia disso. Os principais líderes religiosos queriam a reverência do povo e se faziam temer para ver se obtinham reverências. Jesus não fazia nada, amava a todos, carregava criancinhas, tocava em leprosos, abraçava doentes, visitava países à volta e metia a mão aonde havia gente contaminada, nos cemitérios pagãos, transitava de um lado para o outro, sem fazer banhos e batismos de purificação, nem para lá e nem para cá o tempo todo. Carregava a santidade de Deus enquanto permitia que mulheres beijassem os seus pés e os enxugassem com os seus cabelos, ou derramassem nardo puro perfume puro sobre a cabeça dele. E os religiosos ficavam assim, com aquela perplexidade eroticamente presente na doença deles. E Jesus, em santidade absoluta, dizia: não molestem, deixai-a, ela está fazendo bem a mim e eu gosto. Isso enchia o coração deles de inveja, porque ele não se importava com a interpretação dos homens, conversava com uma samaritana na solidão de um campo sem ninguém, uma mulher de má reputação, e Jesus não se defendia disso. Entrava na casa das irmãs Marta e Maria e não pedia companhia de ninguém para ver que não estava acontecendo nada demais lá dentro, porque ele era livre para entrar e para sair. E por inveja os religiosos que viviam querendo guarda-costas para que dessem testemunhos de que eles estavam entrando e saindo sem fazer nada, ficavam mortos de inveja dessa liberdade absoluta de Jesus. E para agregar
tema a inveja deles, a vida de Jesus inteira era uma provocação à inveja desses líderes da religião que tinham grande raiva, tomada de inveja quanto à liberdade absoluta deles, que nunca pediu autorização de ninguém para ser quem era, para fazer quem era, para ir aonde ia, para comer o que comia, para beber o que bebia, para escolher as amizades que escolhia, para privilegiar muitas vezes publicanos, pecadores, meretrizes, prostitutas, aos religiosos, a quem ele dizia: em verdade eu vos digo, que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Por isso, eles morriam de inveja de Jesus, porque Jesus não cabia na religião e não queria fazer nenhuma força para caber, não fazia nenhuma média ponderada para diminuir a profundidade do conflito. Nada disso. Por isso, morriam de inveja de Jesus. Morriam. E Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, Pilatos no tribunal, no meio dessa bananosa que para Pilatos era uma angústia aquela história. O que eu tenho a ver com isso? O que esse homem está fazendo aqui? Por que esses caras são loucos assim? Meu Deus, eu nunca os vi ter um surto de desejo tão compulsivo, querendo que eu mate por eles alguém que não precisa morrer, porque não há razão para morrer. Ele é apenas o condenado da inveja, da dor de cotovelo, da raiva desses que queriam ter o que ele tem sem pedir, o que ele recebe sem barganhar, o que dele é, porque é posse, não é barganha. Ele é assim porque ele carrega isso nele e não sente nenhuma necessidade de explicar isso nem para mim, nem para ninguém. E Pilatos já estava com o coração completamente certo de que aquela pessoa era inocente e que o banditismo religioso é que queriam fazer dele um herege digno de morte. Então, estando Pilatos no tribunal, o povo assistindo, os religiosos clamando, brandindo, era uma verdadeira magia negra. No tribunal de Pilatos, era o carrossel do ódio, o único indivíduo isento, tentando fazer a justiça acontecer, era Pilatos. E aí, para piorar a situação da consciência dele, a mulher dele, a mulher de Pilatos, mandou um recado. Olha o recado da mulher de Pilatos. Chega um guarda, eu não sei se falou no ouvido de Pilatos ou se deu um texto escrito, porque ela devia ser uma mulher alfabetizada, romana, ou no mínimo mulher do governador romano, era para ter toda a capacitação de ser uma mulher alfabetizada. Naquele tempo, a maioria das mulheres não sabia ler nem escrever. Mas o fato é que essa mulher manda uma mensagem, ou por um guarda de confiança, ou por um bilhete. E o que é que dizia a mensagem? É veemente: não te envolvas com Jesus, esse justo. Porque hoje, nessa noite, eu tive um sonho com ele. E neste sonho, eu muito sofri a respeito dele. Por isso, não te metas com ele é justo.
não faças nada. Essa mulher de Pilatos tinha amor pelo marido, ou consideração pelo marido, ou carinho pelo marido, ou preservação em relação ao futuro do marido, dizendo, olha, isso é muito complicado, é melhor lidar com César do que lidar com esse justo. Eu sonhei com ele, e eu me angustiei, porque no nosso sonho, no meu sonho, nós estávamos do lado errado da história. Então não te envolvas com ele, como se fosse possível. Pobre do Pilatos já estava todo envolvido, todo enrolado, só por estar ali, só por ser o governador, só por, apesar de toda a sua defensoria, no final, ter que decidir, porque era prerrogativa dele mandar para a morte ou não. Ele está fazendo tudo para não mandar. Mas o poder político final era da maioria religiosa. Ele não podia, de modo algum, transgredir o desejo dos religiosos e da multidão insuflada pelos religiosos, sob pena de que houvesse um grande motim. E se houvesse um grande motim, consentido por Pilatos, era a cabeça de Pilatos, queria ser demandada por César, ou no mínimo colocada em perigo, a posição dele totalmente relativizada, e ele poderia vir a ser substituído, no mínimo, era o que lhe aconteceria. E o sentido de autopreservação, conquanto ele tivesse visto o cenário inteiro, patético das invejas, e conquanto venha essa mensagem da esposinha, não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho eu muito sofri a seu respeito, não era ainda o bastante no meio da angústia política e no limiar da decisão que esse cara teria que tomar, sem que ele mesmo percebesse que ele entraria definitivamente para a história, por uma decisão que ele nunca quis tomar, por uma causa que ele nunca quis comprar, mas por uma obrigação política que ele não conseguiu evitar. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo. É impressionante o poder que os líderes religiosos têm de fazer a cabeça do povo, de dizer, não, esse cara é um herege. Mesmo que o povo, no início, não achasse isso, tivesse visto coisas boas, coisas lindas sendo feitas, mas a repetição por parte da autoridade religiosa, dizendo, esse é um herege, não siga ele não, isso é um perverso. E agora olha só onde ele está. Até o governador romano está achando que sobre ele recaem possibilidades de penalidades capitais. Então, fiquem conosco, porque os Jesuses passam, mas o templo fica. Os Jesuses passam, mas o sacerdócio fica. Os Jesuses passam, mas a autoridade religiosa fica. Os Jesuses passam, mas os nossos ritos, sacrifícios, tradições, todo o nosso depósito, toda a nossa realidade de tradições e tradições, das quais nós somos os curadores, os mantenedores, isso fica. Isso fica. Vocês vão trocar a continuidade histórica da religião por esse passante inconsequente que não tem nada a perder e por isso trata a gente e trata o poder religioso e trata o templo e trata
os sacerdotes, e trata os sacrifícios, e trata tudo que a gente faz e que faz parte da continuidade da nossa vida. Vocês vão defender esse cara contra o que o pai de vocês defendeu, os avós de vocês defenderam. Vocês vão romper com o processo e com o ciclo das tradições. Vocês são os grandes curadores disso. Não abram mão dessa realidade. Esse é o apelo da religião. E aqui diz que o povo, apesar de ter visto tudo o que viu, foi persuadido a pedir que Barrabás fosse solto. Que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse entregue para morrer. Essa é uma escolha que eu, pessoalmente, que só vivi alguns poucos 65 anos, já vi acontecer dezenas de vezes. Eu já vi o pessoal dizer: nós queremos Barrabás, algumas vezes. Eu já vi na minha vida o pessoal dizer: a gente prefere Barrabás do que o Caio. E eu não sou um Barrabás. No meu pior dia na vida, eu ainda era um homem de Deus, um discípulo de Jesus, um profeta do Senhor que profetizou antes e profetizaria depois, para sempre. Mas eu ouvi pessoas fazerem essa troca com a maior facilidade, induzidos pelas lideranças religiosas. Isso continua a acontecer o tempo todo. Nunca parou de acontecer. Esse é um cenário arquetípico que se repete, se repete, se repete, se repete. Está presente hoje aqui, ó. Tá vendo a minha mão esticada? É a direção aonde isso acontece todo dia. É a direção do pretório, é a direção do tribunal, é a direção onde essas barganhas são feitas todo dia. Continua tudo a mesma coisa. E aí, então, replicou-lhes Pilatos. Pilatos está na base do replicou-lhes. Replicou-lhes, é uma réplica. Pilatos faz algumas réplicas nesse texto e em outros, e essa é mais uma réplica de Pilatos contra a religião. Replicou-lhes Pilatos: que farei então eu de Jesus chamado Cristo? Que farei? Porque Pilatos já tinha ouvido eles dizerem: entrega para ser crucificado, entrega Jesus para morrer. Quem é que vocês querem que seja salvo? Barrabás ou Jesus? Essas foram as autoridades religiosas que perguntaram. Aí o povo, seduzido pela continuidade religiosa, disse: queremos Barrabás. Mas Pilatos, não convencido, replicou. E olha só, existe uma determinada candura nessa réplica. Ele diz: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que aquilo tudo era uma armação para colocar a última decisão nas mãos dele, e ele não queria. Ele sabia que era uma perversidade, era uma injustiça, era uma manipulação religiosa, que a verdade estava em Jesus, que se tinha alguém ali que era de Deus, que era santo, justo, inocente, puro, que carregava até o testemunho do sonho da mulher dele, era Jesus. Mas que havia todo um ardil para excluí-lo e matá-lo. Aí quando ele vê que tudo volta para ele, ele dizia: o que eu farei? Que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Eu já preguei trilhões de vezes nessa pergunta de Pilatos, especialmente quando eu era bem jovenzinho, lá em Manaus, nas ruas, nas universidades, na televisão, no rádio, nas esquinas.
Eu amava pregar nessa pergunta: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Eu acho que com 19 anos de idade, 18, essa foi a mensagem que eu mais preguei: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Seguida da palavra da mulher de Pilatos, que dizia: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Na fala da mulher de Pilatos, a afirmação é: não te envolvas. E a questão é que isso não é possível. Uma vez que você esteja na presença de Jesus, que você saiba sobre Jesus, que você saiba sobre ele, tenha tentado dialogar com ele, ainda que não tenha obtido nenhuma resposta, exceto a do silêncio veemente, dos ecos, das convicções que no silêncio de Jesus cresciam em todos os corações. Mas não dava para se envolver. A pobre da esposa de Pilatos estava pedindo o impossível. Não te envolvas com esse justo. Não dá. Uma vez que a gente fica na presença dele, por mais que você vire uma avestruz e enfie a cabeça no buraco, não dá mais para não se envolver. Você já está envolvido. Você já está envolvida. E ele agora vê que ele também está envolvido, que não tinha saída. Ele pergunta: o que farei eu então? Eu. O que farei eu então agora de Jesus chamado Cristo? O que farei? Para onde é que eu vou colocá-lo? Ele, se pudesse, ele está numa situação, se ele pudesse, ele levaria Jesus para casa, que ele não pode. Se ele pudesse, se ele não tivesse que escolher entre Jesus ser solto por uma manifestação das autoridades religiosas e do povo, ou por uma concessão das autoridades religiosas e do povo, dizendo: olha, já que tu estás com tanta dificuldade de crucificá-lo, fica com ele. Faz dele teu escravo, leva ele para tua casa. Não existia essa alternativa, era a alternativa que provavelmente ele quisesse, porque ele está dizendo: que farei eu? Me dei uma alternativa para fora da cruz, uma alternativa que não seja a cruz. Ele ainda busca uma última alternativa que não fosse a cruz. Que farei eu então? Vocês estão entregando a morte, não é o que eu quero. Tudo em mim diz não, mas eu estou impedido pelas circunstâncias legais. Ele esperava que, eventualmente, as autoridades religiosas dissessem: então, bota-o numa prisão, cuida dele aí, e ele prendesse a Jesus cerimonialmente, soltasse a Jesus de maneira discreta depois da Páscoa, e nada acontecesse. Era a última perspectiva. Que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Aí então todos gritaram, as autoridades religiosas, toda essa corte de teólogos, esse povo todo, e mais a multidão que ali estava, todos eles responderam à pergunta de Pilatos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não deram nenhuma alternativa para fora da cruz. Eu posso ver o pagão Pilatos com um sofrimento angustioso, dizendo: meu Deus, esse povo de Israel, essas lideranças, e esse populacho fanático religioso é o pior povo, é a pior gente que eu já encontrei na história da minha vida. Nunca vi um julgamento mais patético, mais perverso, mais deliberado pela inveja do que esse.
Aí Pilatos, não satisfeito, ainda diz: que mal fez ele? Não foi o mal que ele fez. Ele agrediu alguém, ele roubou alguém, ele matou alguém. O que é que ele fez? Ele estuprou a filha de um sacerdote. O que é que ele fez? Que mal ele fez? O mal de curar, de ressuscitar, de purificar leprosos, de ensinar perdão, paz, misericórdia, compaixão. Esse é o mal do qual ele é acusado. Que mal ele fez? Responderam todos eles, num clamor intenso: nós queremos que ele seja crucificado, que ele seja crucificado. Enquanto Pilatos perguntava: que mal fez ele? Perguntando, porém, cada vez eles clamavam mais alto, dizendo: que seja crucificado, que seja crucificado. Meu Deus, que insistência da religião contra o discernimento secular de um indivíduo que não sabia nada, de coisa alguma, mas sabia que ali estava acontecendo a maldade das maldades e que queriam que ele fosse o executor daquilo que nele tudo dizia não a respeito, não. Vendo Pilatos que nada conseguia, isso é interessante, olha. Diante da religião, do fanatismo religioso, da decisão religiosa, não adianta nem ter um presidente, um governador misericordioso, o que quase nunca é o caso. Não adianta, porque quando há essa determinação religiosa e a religião se acumplicia com a política, mesmo que haja um ser de natureza política que diga: não, isso tudo é uma grande injustiça, no final, o centrão religioso, esse baixo clero, se une, mobiliza o povo, e o povo mais alienado, que não entende nada de nada, e o que acontece é o que aconteceu naqueles dias, é o que acontece em qualquer outro dia, porque esse é apenas um fenômeno de arquetipia que se repete no nosso meio. Vendo Pilatos que nada conseguiu. É quando a autoridade política vê que não consegue vencer a religião e nem tem poder de vencer a religião, porque a religião tem o poder de mobilizar o povo. É quando o poder político está totalmente dependente das decisões das lideranças religiosas e da adesão do povo. Quando um político fica dependendo de líderes religiosos e da mobilização do povo religioso em seu favor, ele está tão perdido quanto Pilatos, por mais que ele queira outra coisa. O que se diz aqui é: constatando Pilatos que nada conseguia. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Quanto mais ele tentava não entregar Jesus e adiava para ver se eles esqueciam, para ver se desmobilizava aquele povo, mais aumentava o tumulto. Então ele mandando vir água, e eu não tenho água aqui, mas ele mandando vir água, lavou as mãos, falou: olha, eu estou limpo do sangue desse justo. Eu estou limpo
do sangue desse justo. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique convosco o caso. E ao dizer isso, ele também dizia: fique convosco as consequências do juízo. Na minha mão, não. Na minha mão, não. Eu vou obedecer o sonho da minha mulher. Eu queria salvá-lo da crucificação, mas já que vocês não deixam, eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Fique convosco este caso. Eu quero perguntar o seguinte a você. Você que vem numa luta terrível entre seguir a Jesus ou obedecer às tradições religiosas, você vem num conflito enorme entre seguir, optar por Jesus completamente e agradar a religião. Você que vem nessa angústia aqui entre nós, tem uma quantidade enorme de gente com essa angústia. De pastores que sabem que o evangelho é outra coisa. E de crentes que sabem que o evangelho é outra coisa. Mas estão preferindo a teologia de Barrabás ou de qualquer um outro, de qualquer outra liderança, por mais perversa que ela seja. Tem que ouvir o vaticínio de um romano que não entendia nada, mas tinha entendido que Jesus não tinha coisa alguma a ver com a perversidade daqueles caras. E lembrem, eu falo de Jesus e eu falo de todas as outras circunstâncias idênticas a essa e que se repetiram milhares de vezes na história e se repetem hoje, e no dia de hoje estão se repetindo. Fique convosco esse caso. Vocês respondam diante do Deus de vocês pela escolha que vocês fazem toda hora e fazem todo dia. E a ironia é que seja um governador romano que entenda tudo isso e que não consiga vencer a vontade dos líderes religiosos nem do povo de matar o evangelho para poder preservar a religião. Matar o evangelho para poder preservar a religião. Fique convosco este caso. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Que coisa horrorosa! Caia sobre nós o seu sangue. Meu Deus, quanta loucura! A liderança religiosa tomada de inveja induz o povo ignorante a dizer e a falar. Eles começam e o povo segue nessa ladainha, nessa missa negra. Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, como era praxe, entregou para ser crucificado. Eu estou falando da historinha da crucificação, do presépio da crucificação, da Nova Jerusalém. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando que a crucificação real que aconteceu de Jesus, ela é um arquétipo que se cumpre. Ele é a primeira manifestação desse cumprimento.
mas é uma decisão ante a qual cada nova geração é colocada. De ver se decide, escolhe tentar ser mantenedor da religião dos pais. E tem uns que acham que dá para fazer isso e serem também de Jesus. Mas Pilatos sabia que era uma coisa ou era outra, que aonde a inveja está no meio, instala-se toda a cegueira e discernimento cognitivo. Nas pessoas ninguém enxerga nada. A inveja toma conta de tudo, se expande na amargura, acaba com toda a reflexão. É o que ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece e acontece o tempo todo. E as pessoas escolhem. Tem gente que sabe que a diferença entre Evangelho, Jesus de um lado, e toda a história da tradição religiosa do outro são antagônicos. Não dá para dizer que Jesus é pró o que esses indivíduos fazem ou que Jesus queria simplesmente vencer aquela religião de líderes religiosos para depois instituir um vinho novo num odre velho, um pano novo numa veste velha. Jamais! Em Jesus não sobra esse espaço. A escolha tem que ser feita. A escolha tem que ser feita. Porque, do contrário, os Pilatos e as esposas de Pilatos se levantarão no juízo e julgarão aquela geração e todas as demais gerações que fazem a mesma escolha por conveniência. E você é um deles. E eu não preciso descer a detalhes maiores, você está me entendendo. Jesus, de novo, sempre outra vez, nós estamos diante das mesmas escolhas. E como o Evangelho é poderoso, até nas arquetipias que constrói, que se repetem, e que estão hoje diante de nós para que façamos a nossa escolha, para que renovemos nossa escolha e para que decidamos de que lado da vida nós queremos ficar. Se nós vamos seguir com Jesus ou se nós vamos ser apenas os que mantêm o eco dos desejos, das tradições, das manutenções, das curadorias da morte, ao invés de sermos guardiões do depósito de Cristo Jesus. Por favor, ilumina o nosso entendimento para que cada um se enxergue nesse drama. Para que cada um se enxergue nesse drama. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.